Falando agora dos tipos emocionais, são os tipos 2, 3 e 4. O tipo 2, que é mais doador, o tipo 3, que é mais desempenhador, ele é mais focado no resultado, e o tipo 4, que é um tipo mais criativo, mais romântico. Nós vamos falar desses 3 tipos, mas todos eles são emocionais. Falando primeiro das características, né, desses tipos, quando eles se relacionam, eles enfatizam demais os relacionamentos. Então, para o tipo 2, 3 e 4, relacionamento é algo muito importante. Não é alguma coisa que é banal, que deixa para lá. Não, relacionamento é muito importante. E eles precisam de mais de feedback, sabe? Feedback para eles é algo importante. É fundamental o reconhecimento, e eles tendem a fazer mais elogios para as outras pessoas. Ou seja, é um tipo que reconhece, sabe? Então, quando você tem um líder 2, 3 ou 4, normalmente são pessoas que tendem a olhar mais para os outros. Agora, reconhecem tudo, né? Porque como eles são mais emocionais, eles leem com o coração se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se a pessoa não está bem, e isso incomoda muito para esses tipos emocionais, porque do mesmo jeito que para o errinho incomoda muito, para os tipos emocionais, o clima ruim, alguém de mau humor, alguém de cara feia, incomoda demais, né? Porque todos esses tipos, 2, 3, 4, querem ter algo de clima bom, clima gostoso, né? Então, por isso que é importante, assim, quando a gente se relaciona com os 2, 3 e 4, poder dar ênfase mesmo para os relacionamentos, porque eles precisam de um relacionamento bom e um clima legal. Né? Agora, às vezes eles podem ser excessivos, e excessivo significa pode esperar demais do relacionamento, e as pessoas não conseguem dar esse demais, né? Esperam um carinho demais e não vem, né? E vem uma coisa mais prática, mais objetiva, e esses tipos têm um imenso temor à rejeição e abandono, né? É um grande medo desses tipos. E, às vezes, qualquer coisinha que é dita, ou alguma situação que é estabelecida, é vista como abandono, rejeição, e, em função disso, tem uma reação dos tipos emocionais, às vezes desproporcional, que não tem nada a ver, né? E eles tendem a ser mais expressivos na comunicação, então eles falam, eles são entusiasmados, eles são aquelas pessoas que podem fazer um discurso legal, porque tem essa coisa vibrante, né? O 8 também tem, o 1 também tem, o 9 tem um pouco menos, mas também tem, tá? É só uma questão de variação de tom. Agora, a diferença é que os tipos 8, 9 e 1, eles vão pelo instinto, né? Então, essa coisa que estimula o outro pelo instinto. Já o 2, 3 e 4, ele estimula pelo coração, né? Ele vai com a emoção, com tudo, né? E eles tendem a se preocupar um pouco mais com a comunicação, mantendo, então, essa boa comunicação. Agora, sempre existe um lado pessoal. Você não queira se relacionar com 2, 3 e 4 sem que haja um lado pessoal. Tá? Então, veja, dando essas características gerais, eu vou entrar mais diretamente nos vários tipos. Então, lembrando, pessoal, que caso alguém queira, né, vão lá fazer um atendimento, aí está embaixo também o link para vocês entrarem em contato com a gente. Vocês se inscrevem, a gente entra em contato com vocês, tem a landing page, a gente entra em contato, porque é legal vocês saberem os tipos. Vamos lá. Características do tipo 2, né? Para o tipo 2, os relacionamentos podem ser tudo, quer dizer, dos 3, o 2 é o que mais, assim, precisa de relacionamento, e ele dá uma importância absurda. Ele pode perder o foco, porque ele se preocupa em excesso com os relacionamentos. Então, você vai conversar com o 2 e vai levar uma situação para resolver, primeiro ele vai querer discutir a relação. Primeiro ele vai querer saber como é que você está, ou se você teve um problema ele vai falar disso, ou ele vai estar magoado com você. Então, enfim, isso é muito forte. Eu tive uma pessoa que eu dava, porque já terminou o processo de coaching dessa pessoa, que é tipo 2. Então, assim, a maior mágoa que ele tinha da equipe era que a equipe ia almoçar
e não o convidava para almoçar junto, porque ele sempre convidava, só que às vezes ele ficava no telefone e quando ele voltava, a equipe já tinha ido almoçar. E aí ele ficava muito chateado, porque como que a equipe não levou? E aí eu dizia, cara, sinto muito, né? Você vai ser o assunto, você acha que eles vão querer te levar? Então, o tipo 2 às vezes se ressente, fica magoado com algumas coisas que outros tipos, por exemplo, um tipo mental, vai dar graças a Deus que a equipe saiu, porque ele não está nem aí para almoçar com a equipe, né? Bom, tipo 2 aumenta muito o potencial do conflito, porque como ele aumenta as interações, ele pode ter mais conflitos, e às vezes ele acaba gerando uma codependência, tanto dele em relação ao outro, como o outro em relação a ele, tá? E aí, assim, né, às vezes ele tem dificuldade em se colocar, porque ele não quer magoar o outro, e em função disso ele tende também a desequilibrar a relação, né, e não ter a sua própria liberdade de falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer. Ele ajuda o tempo todo, mas dificilmente o tipo 2 pede ajuda. Então, veja, você precisa buscar uma relação equilibrada, porque senão, toda vez que tem um desequilíbrio na relação, sempre, né, você vai ter problemas, porque a outra pessoa pode se colocar de uma forma que você não se posiciona, porque você não quer magoar, então você está aqui, né? Ou o contrário também pode acontecer. Eu quero fazer tanto pela pessoa, tanto, que aí a pessoa nem consegue se colocar, não consegue se posicionar. Isso vale para volume de informações. Às vezes eu dou tanta informação que a pessoa nem queria, mas eu quero dar porque eu quero que ela goste de mim. E às vezes a outra pessoa não pode dar tanta informação e você fica muito chateado, porque afinal de contas a pessoa não fez algo que você esperava. Então, o que o tipo 2 precisa fazer para ter um bom relacionamento interpessoal? Identificar as próprias necessidades e expor. Primeira coisa, porque ninguém tem bola de cristal para entender a necessidade do 2 e às vezes ele fica magoado. Então, identifique a necessidade, né, a sua necessidade e expõe. Precisa aprender a ser humilde, né, e entender que às vezes sim, você precisa pedir ajuda. E eu tenho uma coisa do 2 que às vezes para ele, quando ele quer alguma coisa, ele vai por fora e acaba manipulando. E ele precisa aprender a parar de manipular, né? E entender que o relacionamento não é tudo. Né? O relacionamento é uma coisa entre tantas outras importantes. Então ele precisa colocar atenção nas outras pessoas, né? E se focar mais na meta, sendo mais autônomo e mais autossuficiente. Então, é isso que a gente tem que fazer. Se tiver algum 2 aí ouvindo, é isso que vocês precisam fazer. Então, acabar focando muito mais na meta e menos no relacionamento. Parar de se doar tanto para o outro, se preocupar tanto com o relacionamento. Por outro lado, se você se relaciona com 2, às vezes a gente tem uma mãe que é tipo 2, mas falando em profissional, você pode ter uma líder que é tipo 2, um líder que é tipo 2, um par que é tipo 2. Eu tive várias consultoras que eram tipo 2, né, que trabalhavam comigo, que eram consultoras. E era interessante porque o nosso relacionamento é assim, antes de eu pedir alguma coisa, elas já traziam. Então, se eu precisava de uma informação, antes de eu pedir a informação já vinha. Se, por exemplo, eu estava falando no treinamento, antes de eu pedir um copo d'água, o copo d'água já estava lá. Então, eram pessoas, assim, muito doadoras, né? E, na realidade, o que você tem que fazer quando você se relaciona com uma pessoa assim é fazer com que elas sintam efetivamente que elas são úteis, né? Que elas são importantes, que elas são valorizadas, né? Não só por essa postura que tem, mas por tudo o resto. Então, valorizar as metas alcançadas, né? Valorizar os resultados, e não só essa postura mais de doador, porque aí o 2 vai entendendo que também tem outras coisas que são tão importantes ou até mais. Parar para prestar atenção em coisas que talvez o 2 precise de ajuda e você não está dando porque você nem percebeu, né? Porque como ele não pede ajuda, às vezes a gente não dá. Então, parar e prestar atenção, porque, na realidade, o 2 espera que as pessoas façam por ele aquilo que ele faz pelas pessoas, só que ele não conta, né? Então, é importante ter um toque pessoal, informal, né? É importante olhar nos olhos, é importante uma palavra de carinho. Então, a forma de relacionamento com o 2 precisa ser relacional. E precisa, sim, valorizá-lo e
por outro lado, ajudá-lo também naquilo que ele precisa. Né? Então, é assim que a gente se relaciona com o tipo 2. Para cada um de nós, existe uma facilidade maior ou uma facilidade menor, não tem jeito. Dependendo do jeito que eu sou, eu tenho mais facilidade para lidar com o tipo 8, mas de repente eu tenho mais facilidade para lidar com o tipo 2. Então é bom que eu veja quais são as minhas facilidades, até porque, às vezes, em função de não saber disso, eu posso cometer algumas injustiças. Então, cuidado para não cometer injustiças. Né? Se eu sei quais são os tipos que eu me relaciono melhor, eu tenho que aprender a me relacionar com os demais. Então, é esse o objetivo desse nosso bate-papo aqui, né? Que a gente possa se relacionar com os demais. Indo mais para o próximo, que é o tipo 3, né? E tipo 3 sou eu. Então, falar do tipo 3 é fácil para mim, mas ao mesmo tempo difícil. Porque o tipo 3, ele bloqueia os próprios sentimentos, né? Então, assim, na hora que eu tenho que performar, na hora que eu tenho que ter um desempenho, eu bloqueio, né? Então, seja a dor que for, seja o problema que for, esse problema vai ficar bloqueado, né? Assim, não entra, esse sentimento não entra na hora que eu tenho que desempenhar. Então, por exemplo, se eu tenho que dar um treinamento, se eu tenho que fazer um webinar, eu posso ter o problema que eu tiver. Nesse momento, eu deixo o sentimento suspenso. Mas, olha que interessante e o mais importante, o tipo 3 é o mais emocional de todos. Então, no relacionamento, quando você, por exemplo, se você tem um par que é tipo 3, a sensação que você pode ter dele é que ele é uma pessoa fria, que é uma pessoa calculista, que só pensa na meta, que só pensa em performance, mas não, é extremamente emocional. Então, se você souber tocá-lo com a emoção, que é um ponto fundamental, o 3, com certeza o relacionamento vai ficar muito mais fácil. Né? Ele tem, né? Porque o tipo 3 ele tem a tendência de se desconectar, né? E às vezes até ele utiliza as pessoas para alcançar os seus objetivos, o que é ruim, porque o tipo 3 acaba gerando uma certa distância em relação às outras pessoas e uma certa desconfiança, sabe? Porque, pô, você tá me ligando agora porque você tá precisando de tal coisa? Porque se deixar, ele não liga mesmo, ele só vai ligar, ele só vai conversar na hora que ele precisar de alguma coisa. Isso é um ponto sério do tipo 3. Então, o tipo 3, para ter um bom relacionamento interpessoal, para ter um bom relacionamento profissional, ele precisa parar de colocar a emoção de lado. Né? Ele precisa chamar a emoção, ele precisa performar com a emoção. Isso eu posso dizer assim, tranquilamente. Quando eu fico com a minha emoção junto com a minha performance, eu faço tudo com muito mais amor, com mais suavidade, com muito mais paixão, com muito mais leveza. Se eu deixo a minha emoção de lado, fica tudo muito mais frio. Então, o tipo 3 precisa trazer a sua emoção na hora que ele vai se relacionar com as pessoas. E não ter medo disso. A emoção não vai fazer com que ele fique mais fraco, não vai fazer com que ele não dê conta das metas. Muito pelo contrário, ele vai continuar dando conta das metas. Posso deixar isso claro para vocês, né? Então, ele precisa estar no coração, né, e fazer menos. Né? Às vezes é melhor fazer menos. Ele precisa, às vezes, ser um pouco menos prático, né, achando que precisa sempre fazer alguma coisa com as emoções. Então, ele precisa olhar nos olhos, né, falar a verdade, encarar o que está acontecendo, porque às vezes o tipo 3 não encara, sabe? Por que eu vou me preocupar com essa questão agora se eu tenho um resultado a alcançar? Então, eu estou com um problema de relacionamento, mas eu vejo isso depois. Eu deixo para depois. E o tipo 3 precisa aprender a trazer o problema e falar, olha, nós estamos com tal situação, como é que nós vamos resolver? Ou, isso foi muito bom, parabéns, e não deixar para depois. Porque o tipo 3 pega uma meta e vai para outra, e vai para outra, e às vezes esquece, né, de se relacionar, o que é uma coisa bem complicada, né? Ele acaba tendo uma visão muito utilitarista, inclusive. Então, ele precisa sair dessa visão, ele precisa retomar a sua capacidade de lidar com o relacionamento como algo muito sagrado, porque o tipo 3 sabe que relacionamento é algo muito sagrado.
E às vezes, pela meta, ele esquece, ele precisa retomar isso, dar muito valor e ter as conversas difíceis sempre que for necessário. E, acima de tudo, fazer o que tem que ser feito, né? Sem ter essa visão utilitarista. Ou seja, é conversar com as pessoas, é ligar para as pessoas, é valorizar o relacionamento. Independentemente do relacionamento, é importante que ele valorize. Bom, o que a gente precisa fazer para se relacionar com o tipo 3? Então, se você tem um líder, se você tem um colaborador, se você tem, sei lá, um colega, né, de trabalho que é tipo 3, né, o que é importante? Você precisa demonstrar comprometimento, foco, produtividade, coragem e vontade de realização, com descontração e informalidade. Então, olha que louco que é isso, né? Ao mesmo tempo que ele quer essa coisa de foco, de atenção, tudo isso, mas tudo isso no ambiente gostoso. Tudo isso sem tanta seriedade. Então, o tipo 3 às vezes é difícil, né? Posso dizer por mim, né? Mas é importante também você expressar as suas emoções e dizer para o tipo 3 o que você está sentindo na situação. Porque na hora que você fala, você desbloqueia um pouco a emoção do tipo 3, né? A paixão do tipo 3 é auto-engano. E essa paixão, ela é assim, o tipo 3 não percebe o que ele faz. Então, às vezes, ele não percebe que ele está focado demais no trabalho, às vezes ele não percebe que ele não está dando atenção aos relacionamentos, às vezes ele não percebe que ele está passando por cima de alguma coisa, ele não percebe. Então, tudo que o 3 precisa é de alguém que ele de verdade possa contar e posicione, né? Olha, veja, né? Talvez você possa fazer isso, mas sempre de uma forma positiva. Cuidado para não ir com os pés, né, no tipo 3, porque aí ele trava mesmo, aí trava a emoção e vai. Mas se você falar de uma forma positiva, de uma forma gostosa para o tipo 3, de uma forma descontraída, ele é uma pessoa que escuta, e escuta bastante, e como ele é muito adaptável e flexível, né, ele se adapta e flexibiliza com uma forma, assim, fantástica. É saber levar o tipo 3, que eu posso dizer que é muito legal quando a gente sabe levar o tipo 3. E eu dou coach para várias pessoas tipo 3. É muito interessante. Porque, num primeiro momento, quando a gente vai dar coach para alguém tipo 3, eles se defendem até não poder mais. Então, para o tipo 3 entrar em contato com as próprias questões é o que leva mais tempo. Porque normalmente ele entra em justificativa, que é que ele faz isso porque ele tem muito trabalho, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo. Então, ele entra com uma série de justificativas. Quando, por fim, ele sai do auto-engano, né, quando ele deixa de se enganar, às vezes por não querer enxergar um sentimento, uma emoção, às vezes por não querer dar o braço a torcer, enfim, as várias coisas, mas quando ele consegue entrar e sair do auto-engano, né, entrar nas questões, aí é uma delícia, porque aí ele vai e confia e consegue realmente se melhorar muito, né, e eu gosto muito disso. Mas para mim, dar coach para pessoas tipo 3, às vezes é a forma bem desafiadora. Bom, agora chegou a hora da gente falar das características do tipo 4, né? O tipo 4, ele tende a olhar mais para dentro, né? É interessante como o tipo 4 é autorreferente, e nas relações, ele corre o risco de não ouvir o outro. Tipo 4, às vezes você vai falar alguma coisa para ele, às vezes, assim, você vai falar alguma coisa para o tipo 4 e ele, em vez de te ouvir, ele começa a falar das questões dele. Né? Ele começa a falar das dores dele, do como ele faz uma determinada coisa. Então, você vai tentando contar alguma coisa, ele te conta das coisas dele. E, às vezes, você não está disposta a ouvir o que a pessoa vai te falar, mas o tipo 4, como ele é autorreferente, ele descola dos outros e volta para si mesmo. Então, ele tende a falar muito de si, às vezes ele pode reclamar muito, né? Ele pode se tornar, às vezes, até mais pessimista do que os outros gostam, tende a se lamentar, e às vezes você fala, pô, peraí, né? Não tô afim de ouvir isso tudo. E às vezes ele fala muito de sentimento, né? Ele é um tipo que tem os sentimentos muito à flor da pele, e por vezes esse sentimento acaba virando drama, né?
E uma coisa louca é que, assim, você nunca sabe o que você pode esperar do tipo 4. Porque, às vezes, ele está muito bem, está muito feliz, e às vezes não está. Então, quando a gente se relaciona com o tipo 4, as pessoas se relacionam com o tipo 4, às vezes ficam pisando em ovos, né? Porque elas são pessoas mais imprevisíveis. Gente, eu não estou entrando nos subtipos, né? Porque se a gente pensar em subtipos sexual, social, autopreservação, tem algumas diferenças entre eles. Então, eu não estou entrando nesses subtipos, mas, de uma maneira geral, né? O tipo 4 ele tem essa característica e eles gostam de tudo perfeito, né? Então, eles são muito críticos e a barra de qualidade do tipo 4 é alta. Então, quando você trabalha com o tipo 4, é legal porque ele te leva para um nível de exigência, para uma qualidade maior do que normalmente você iria. Né? Agora, o mais legal disso é que eles buscam uma perfeição que tenha inovação, com um aporte de individualidade e exclusividade, né? Por isso que a gente fala muito que o tipo 4, ele tende a ser artista, porque ele vai para uma coisa de criatividade que vem com qualidade e exclusividade. Então, não é brincadeira. Para você contentar um tipo 4, quando você se relaciona com ele, você precisa ser muito bom. Mas é muito legal também, porque ele te ajuda a crescer muito, né? Ele te ajuda com essa característica dele a você ser um profissional melhor do que você é. Né? Bom, o que o tipo 4 precisa fazer para ter um bom relacionamento interpessoal, ter um bom relacionamento com as pessoas no âmbito profissional? E no pessoal também, mas aqui o foco é profissional. Ele precisa aprender a não ser tão ensimesmado, né? E precisa aprender a ver o outro de verdade, né? Precisa aprender a ouvir o outro, precisa aprender a entender que os problemas dele não são os únicos na face da Terra. As pessoas também sentem, né? As pessoas também precisam de informações, as pessoas também têm questões das mais variadas. Então, o tipo 4 precisa aprender a não falar tanto de si, a ouvir mais, né? E decidir parar de olhar para fora e sentir o impacto que tem no outro, né? Ou seja, é o contrário, ele tem que parar de olhar para dentro e entender o impacto que ele tem no outro. Ou seja, olhar para fora, entender que o mundo não é só interno, porque aí ele vai entender mais o que ele impacta no outro, o que ele faz no outro. Porque como o tipo 4, ele tem a tendência de ficar muito focado no próprio desejo, nas próprias necessidades, nas necessidades as mais variadas possíveis, né? A tendência é que ele não olhe para o outro, né? Então, ele precisa olhar para o outro e aprender a ser menos emotivo e, de preferência, não ser tão oscilante. Veja, eu dou coach para uma pessoa tipo 4, que eu quero muito bem, né? Aliás, eu gosto muito das pessoas que eu dou coach, a gente acaba criando uma relação afetiva, e como eu sou 3, né, a gente fica com uma relação próxima, e é uma pessoa que tem oscilações emocionais bastante significativas. E o mais legal é que quando ela entendeu que o tipo 4 tem essas oscilações mesmo, quer dizer, nunca vai deixar de ter, ela aprendeu a administrar. Né? Ela aprendeu a perceber que em alguns momentos realmente ela vai ter essa oscilação, então ela precisa administrar, e a oscilação ela acontece de uma forma mais suave e não tão em picos, porque o grande problema são os picos, né? Mas se você tem uma oscilação suave, é muito gostoso. Né? O que você precisa fazer para melhorar o seu relacionamento com o tipo 4, que eu acho que aí é o ponto importante, né? Quem tem relacionamentos com pessoas do tipo 4, subordinado, par, enfim, superior, tem alguma troca emocional que é fundamental, né? O tipo 4, ele precisa trocar emoções, ele não vai direto só para o trabalho, só para o projeto, né? O projeto tem que ter algo que emocione. Demonstrar que o que você está sentindo também é muito importante, porque como ele olha para o que ele está sentindo, você precisa dizer, olha para mim, o que eu estou sentindo é preocupação, o que eu estou sentindo é medo, o que eu estou sentindo é que, não sei lá, estou ansioso, estou tenso. É importante falar, porque senão o tipo 4 pode não perceber. Outra coisa, você precisa respeitar as variações de humor do tipo 4 e não ser tão crítico. Sabe que ele tem variação de humor? Ok, na hora que ele está num momento, né, mais down, deixa que daqui a um pouco volta, né? Então, respeitar, né? E ser muito receptivo.
Agora, uma coisa boa para o tipo 4 também é puxá-lo mais para a prática, para o dia a dia, né? Falar, olha, cara, vamos lá, né? Não adianta só ficar aqui na emoção. Vamos fazer o que a gente precisa fazer, vamos para o prático, vamos de alguma forma, manifestar aquilo que a gente precisa manifestar, seja um projeto, seja uma reunião, seja um produto, né? Enfim, mas é poder levar o 4 para o prático e não deixar ele ficar nem nostálgico e nem idealista. Tá? E outra coisa legal com o 4 é poder celebrar, né? Porque o tipo 4 adora celebrar, né? Então ele gosta, né? Quando tem uma coisa legal, ele gosta de ficar feliz. Então, assim, alegria e tristeza são emoções fundamentais para o tipo 4, então é importante celebrar, né, para o tipo 4 se sentir acolhido, que ele precisa de muito reconhecimento, então, portanto, de muito acolhimento também, tá? Bom, acabamos aí o 2, 3 e 4, que são os tipos emocionais.